a interatividade do bloco anterior. A alternativa correta é a letra C, ou seja, como você, professor, deve solucionar o problema, começando sempre com a correção, inicialmente pela parte do corpo mais próxima da bola, posteriormente ir corrigindo os demais elementos errados. Quando vocês estão com alunos do Ensino Fundamental 2, que já deve ser feita a correção dos gestos técnicos que eles estão executando, mesmo que eles já tenham uma certa idade, não é interessante que se apresente todos os erros de uma vez, porque o aluno não vai conseguir processar todas as informações e colocar em prática as correções de cada um dos aspectos que esteja sendo feito errado. Então, assim, é recomendado que o professor escolha quais são as informações mais importantes a serem dadas e vá fazendo as correções aos poucos. Geralmente, em esportes com bola, as partes do corpo mais próximas da bola são aquelas que apresentam uma efetividade maior na hora de se corrigir o movimento. Por isso, a letra C está mais correta. Continuando com o conteúdo da nossa unidade, foi apresentado a você como que seria separado as sessões de prática ao longo das faixas etárias. Agora, dentro dos níveis de ensino, eu vou mostrar como que vocês devem organizar e distribuir cada uma das partes da aula. Não que tipo de exercícios serão feitos, mas eu vou apresentar como vocês devem pensar nesses exercícios. Então, seguindo esse princípio da escola da bola, a sugestão é que uma aula seja montada baseada nesses conteúdos que está sendo apresentado no slide para você. Então, a parte inicial seria sempre o trabalho de tática, ou seja, tomada de decisão. Para eu oferecer exercícios de tomada de decisão, eu tenho que oferecer exercícios onde eles tenham que escolher qual a decisão tomar. Geralmente, exercícios de jogos oferecem o tempo todo a oportunidade de tomada de decisão. Então, jogos sempre seria a primeira parte da aula. Esses jogos, inicialmente, é recomendado que sejam jogos pré-desportivos, que são aqueles jogos que são mais lúdicos, mas têm alguns elementos daquela modalidade a ser trabalhada. Na parte principal da aula, ou seja, num segundo momento da aula, a gente deve trabalhar um pouquinho do gesto técnico, ou seja, o desenvolvimento da coordenação, seja a coordenação motora básica para os alunos mais jovens, como a coordenação específica dos fundamentos esportivos para os alunos que já forem mais velhos. Então, um segundo momento da aula é o trabalho da técnica. Um terceiro momento da aula, ou a parte final da aula, seria o trabalho desses dois elementos em conjunto, a tática e a técnica. Então, para trabalharmos tática e técnica juntas, estamos trabalhando o desenvolvimento das habilidades específicas. Então, seriam atividades que simulam as situações de jogo. Neste jogo, estamos falando da modalidade que queremos desenvolver. Nesse caso, estamos falando, então, de handball. Simularíamos pequenas situações que o jogo de handball exige dos praticantes. Então, como nós vamos organizar cada uma dessas partes da aula para cada nível de ensino dentro da educação física escolar? Na educação infantil, como estamos falando de crianças de 2 a 5 anos, não trabalhamos todas essas partes. A gente vai trabalhar apenas a coordenação básica, porque essas crianças ainda não conseguem assimilar regras para jogar, para serem postas em prática em jogos, mesmo que sejam jogos pré-desportivos. Então, nesta faixa etária, nós vamos trabalhar as habilidades motoras básicas, como correr, saltar, equilibrar-se, rolar, rastejar, trepar, lançar, receber. Todas essas habilidades são habilidades motoras básicas que futuramente vão ser usadas nas modalidades esportivas. Então, a composição de exercícios para a aula da educação infantil deve estar preocupada em desenvolver estas habilidades.
Quando passamos para o ensino fundamental, ou seja, as crianças já têm a partir de 6 anos de idade, já podemos pensar um pouquinho nas habilidades esportivas, lembrando, retomando aquele conceito de prontidão que falamos logo no início da nossa unidade, que a partir dos 6 anos as crianças já estão prontas para receber as habilidades e os gestos específicos das modalidades. Nesse momento, a nossa aula pode ser organizada em 2 partes. A primeira parte seria o trabalho da tática, com os jogos situacionais ou jogos pré-desportivos, que são sempre jogos que tenham elementos básicos daquela modalidade que você quer desenvolver. Então, no caso do handball, por exemplo, qualquer jogo ou brincadeira onde tenhamos 2 equipes, uma oposta à outra, e eles executem nesses jogos movimentos que são aproveitados no handball depois, são adequados. Um exemplo desse tipo de atividade, jogo dos 10 passes, ou seja, a equipe para marcar um ponto precisa executar 10 passes consecutivos entre membros da mesma equipe. Um jogo como esse trabalha passe, trabalha deslocamentos, você tem que tomar decisões como, por exemplo, escolher para qual companheiro passar, escolher como passar para cada companheiro, escolher se você vai passar ou se você vai driblar, se você vai sair correndo com a bola na mão ou se você vai sair driblando. Todas decisões que são utilizadas no jogo propriamente dito de handball. Num segundo momento, vocês podem trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento da coordenação motora básica e a combinação de fundamentos esportivos do handball. A partir dos 6 anos, as crianças já são capazes de realizar esse tipo de exercício, de aperfeiçoamento técnico. Mas reparem que o item jogos situacionais e pré-desportivos está grifado. Esse grifo indica que a maior parte da aula deve estar voltada para esse tipo de habilidade, ou seja, jogos pré-desportivos. E a menor parte da aula vocês devem ocupar no desenvolvimento da coordenação motora. Seguindo, vamos para o ensino fundamental 2. No ensino fundamental 2 já temos uma estrutura completa de aula. O que é uma estrutura completa? A primeira parte da aula, trabalho da tática, ou seja, jogos pré-desportivos ainda assim para essa faixa etária. Os jogos pré-desportivos, eles são executados inclusive no treinamento de alto rendimento, porque são divertidos, trabalham tomada de decisão, são estimuladores, motivadores e trabalham as habilidades do esporte a ser desenvolvido. A segunda parte da aula, que tem o grifo, é a parte onde deve ser o foco principal da aula. A maior parte da aula para o ensino fundamental 2 deve estar focada no desenvolvimento da coordenação, ou seja, agora vamos usar a maior parte da aula para a aprimoração dos fundamentos técnicos do handball. E no final, vamos inserir exercícios de habilidades específicas, ou seja, atividades que simulem situação de jogo do handball. Atividades de 2 contra 2, 3 contra 3, simulando sempre ataque e defesa com as regras do handball. Então, ensino fundamental 2, temos toda a estrutura de aula e o foco desta aula deve estar voltado para o desenvolvimento das habilidades técnicas. No ensino médio, o foco muda. Também temos toda a estrutura de aula, a parte completa, começando com jogos pré-desportivos, trabalhando tática e tomada de decisão. A partir daí, vamos direcionar os exercícios da aula para o desenvolvimento da coordenação, ou seja, para a técnica esportiva. Trabalhamos o treinamento dos fundamentos, sim. E a maior parte desta aula deve estar voltada para o desenvolvimento das habilidades específicas, que são os exercícios que simulam as situações de jogo. Então, no final, sempre é muito estimulante, é muito motivador que se ofereça a oportunidade de prática do jogo em si, ou seja, com equipes completas, um contra o outro, para se colocar em prática todos os elementos que foram aprendidos durante a aula. Então, essa estrutura de aula,
trabalho da tática, com jogos pré-desportivos. Depois, o treinamento da técnica, com a repetição do gesto mecânico, dos fundamentos da modalidade. Simulação de exercícios de situação de jogo e o jogo no final, essa é a estrutura de aula. Retomando, se estamos falando da educação infantil, estamos só falando do trabalho da coordenação de movimentos básicos, não tem as 3 partes da aula. Quando vamos para o ensino fundamental 1, temos só as 2 primeiras partes da aula. Trabalho da tática, com pré-desportivos, e o trabalho da técnica do gesto motor. O foco é no trabalho da tática. Quando vamos para o ensino fundamental 2, já temos as 3 partes da aula. Tática, técnica e habilidades específicas. E o foco do ensino fundamental 2 é na melhora na prática da técnica. Fazemos o pré-desportivo no início, maior parte da aula na técnica e simula a situação de jogo no final. Já no ensino fundamental 2, podemos oferecer a prática do jogo em si para finalizar a aula como um aspecto de motivação e também de colocar em prática o que foi aprendido na aula. E no ensino médio também temos todas as partes da aula, assim como no ensino fundamental 2, porém, o foco no ensino médio é a 3ª parte da aula, o desenvolvimento das habilidades específicas, ou seja, os exercícios que simulam situação de jogo de handebol propriamente dito. Baseado nesse conteúdo, vamos para a próxima interatividade. Uma sequência ideal para o ensino do drible para criança de até 10 anos seria: letra A, queimada, estafeta com drible, contra-ataque com drible. Letra B, queimada, contra-ataque com drible e o jogo de alerta. Letra C, pega-pega driblando, estafeta com zigue-zague entre os cones e dribles de diferentes formas. Letra D, pega-pega driblando, contra-ataque driblando e estafeta com zigue-zague entre os cones. E letra E, contra-ataque driblando, drible entre os cones e jogo 3 contra 3. Vamos para a resposta correta. Então, respeitando esses conceitos de prioridade dentro dos níveis de ensino, a letra C é a alternativa correta, porque começa com pega-pega driblando, que seria um jogo pré-desportivo, e trabalharia a tática. Depois, estafeta com zigue-zague entre os cones, que é um outro pré-desportivo, mas estou trabalhando a técnica do drible quando eu ofereço o zigue-zague entre os cones. E dribles de diferentes formas, onde eu estou trabalhando o aperfeiçoamento da técnica do gesto esportivo. Então, analisando os exercícios da aula, essa alternativa, a letra C, é a que se encaixa melhor na estrutura proposta, nessa proposta de escola da bola. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e nos vemos em uma próxima oportunidade.